Hoje a nossa meditação vai ser no livro de Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, tá? Hoje nós vamos falar da ceia, a ceia do Senhor. Obrigado. E todo essa criação que eu fiz, na verdade, quem é mais antigo na igreja vai lembrar que nós já fizemos isso várias vezes. Quando a gente fazia culto pela manhã, todo não lembro se era todo, mas a grande maioria dos cultos de ceia, a gente fazia um café da manhã. Não sei se vocês, os mais antigos, talvez vão lembrar. A gente fazia isso aí, né? E a ideia de falar, de olhar, eu nunca tinha olhado com esses olhos, né, para que a gente estava fazendo conforme o que se fazia no passado. Vou falar um pouco sobre isso já já. A primeira vez que eu olhei com esses olhos para isso foi uma pessoa que fez um comentário e essa pessoa nem sabe o que ela fez, ou não sei se ela vai lembrar, mas ela fez um comentário sobre isso. Eu falei, caramba, é mesmo, né? Nós estamos fazendo uma coisa aqui, eu nem tinha prestado atenção que nós estávamos fazendo. Foi você, Ronaldo, que fez um comentário aqui. Num desses cafés você levantou aqui no púlpito, e a gente fala, a pessoa não ouve, mas tem gente que ouve, viu? E você falou, olha, esse café da manhã aqui, irmãos, é igual que a gente fazia, não, que a igreja fazia no passado, que o pessoal comia, e depois da ceia, não sei o que, e você fez esse comentário aí que eu fui olhar, falei, caramba, é mesmo, né? Nós estamos fazendo um negócio e eu nem tinha percebido, eu não tinha percebido isso. Isso tem muito tempo que você falou isso aí. Isso, parece que foi um almoço, um jantar, uma coisa assim. E eu falei, caramba, nós estamos fazendo um negócio e eu nem percebi. E depois disso aí que eu comecei a trabalhar essa ideia. E a partir desse ano eu comecei a estudar mais isso e vi que até umas igrejas têm feito isso aí. E aí eu tentei esperar a hora certa para a gente fazer isso aqui, tá bom? Nós vamos ler no livro de Coríntios, capítulo 11. Existia um almoço, uma refeição chamada de refeição ágape. Se vocês, eu não vou dar as referências que não vai dar tempo. E na verdade até a leitura, eu vou fazer uma leitura só e já vou lendo e explicando. Vai ser melhor, porque senão a gente vai tomar muito tempo, tá bom? Vamos fazer assim? A gente vai lendo e já vai explicando para os irmãos, tá bom? Mas no passado existia, para falar sobre a ceia, existia uma refeição que eles chamavam refeição ágape. E eu falei aqui, eu vou fazer igualzinho como era no passado, mas lógico, não dá para fazer igualzinho aqui, né? Deixa eu baixar um pouco aqui. Não dá para fazer igualzinho. Eu vou contar aqui, hein? Eu vou contar, Henrique, que você me falou. Até o Henrique chegou aqui essa semana em mim. Ele falou assim, pastor, é meu doido, eu não sei o que a gente está inventando aí. Ele chegou em mim, pastor, você vai fazer igualzinho? Eu falei, quase igual, hein? É porque eu estou com medo de chegar aqui na igreja. Eu vou contar, hein? Pode contar? Pode contar? Pastor, eu estou com medo de chegar aqui na igreja e ter um sangue de boi lá, uma garrafa de sangue de boi lá na mesa lá, e o senhor fazendo a gente tomar. Eu falei, não, hein? Calma, hein? Não é por aí também. Eu não vou representar tudo que acontecia naquela época. É só um pouco daquilo que representa. E foi legal porque ele mostrou que ele conhece a história. Ele mostrou do que sabe lá, o que acontecia lá. Exatamente. Hoje seria o sangue de boi. Naquela época não sei do que era, né? Mas hoje seria o sangue de boi, talvez o vinho, acho que mais barato que tem no mercado aí. Isso, o vinho chamado sangue. Exatamente, não é o sangue do boi, pelo amor de Deus, o pastor já está criando heresia aí, trazer o sangue do boi, isso é o vinho chamado sangue do boi. E o Henry ficou preocupado, falou, esse pastor é meio doido, deixa eu perguntar para ele. Ele falou assim mesmo, eu sei que o senhor é meio doido, pastor, eu também sou, mas o senhor não vai trazer um sangue de boi para a gente tomar aí, né? Oi? Isso, é isso mesmo, né? Porque naquela época a ceia, na verdade, a ceia era tomada num cálice só. Era um cálice só. E todo mundo tinha que tomar um biquinho lá. Aí você tinha que procurar a boquinha que o irmão, essa partezinha que o irmão não tomou, né? Se a gente fosse fazer igualzinho como é que era, tô errado, Henrique? Era assim mesmo? Era assim. Só que nós adaptamos para a nossa época, para a nossa situação, tá bom?
Então na verdade era assim. Então eu falei para o Henry, não, Henry, calma, fica tranquilo, não vai ter lá não, tá bom? A gente só vai representar mais ou menos aquilo que era feito naquela época na ceia do Senhor. Já não é que ele citou que na Páscoa eu fiz os irmãos comer aqui erva amarga, o pão asmo. Então ele achou que eu ia fazer os irmãos dar uma talagada no sangue de boi, né? Tá, irmão, dá uma bebida aí, que é glória, né? Não, não vou fazer isso, os irmãos fiquem tranquilos. Se quiser fazer isso, faça na sua casa. Aqui, pelo menos aqui, vocês não vão fazer. Mas faça com moderação, tá? Não tô, o pastor mandou beber em casa. Pronto, já estou criando. Não estou mandando ninguém beber, pelo amor de Deus. Faça o que mandar o seu coração. Não vou entrar nesse. Isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Irmão, deixa eu entrar então, vamos lá. Na ceia tinha uma festa chamada Festa Ágape, tá? Antes de fazer esse comentário, eu ia fazer isso no final, mas vamos fazer o seguinte, eu vou falar agora. Irmãos, eu vou falar de ceia do Senhor, ou a famosa Santa Ceia. Mas o mais importante aqui, e o que eu queria que vocês analisassem, é que às vezes, o grande problema nosso hoje, eu não sei se é hoje, ou se no passado já era assim, irmã Janete, mas eu acho que o grande problema nosso são os extremos. Todo extremo não é bom, irmã Janete. Pastor, mas até amar demais é ruim? É ruim. Um pai quando ama em demasia o filho, por exemplo, vou dar um exemplo de pai e filho, é uma situação bem fácil de entender. Um pai quando ama em demasia o seu filho e coloca ele num pedestal, o que acontece? Às vezes ele está atrapalhando em vez de ajudar. Então até o amor em demasia, às vezes ele pode ser prejudicial. Irmão, todos os excessos são ruins, tanto para menos quanto para mais. Nós estamos vivendo isso, Lidiane. Não sei se hoje, talvez no passado também era assim. A Bíblia, porém, nos orienta a gente ser equilibrado. Aonde, pastor? Fruto do Espírito Santo, temperança, ou seja, temperado. Você já comeu uma comida salgada, Laís? Já? Se já a Ana Júlia fez um feijão lá, esqueceu, pôs muito sal, mas salgou tudo. Então, temperança vem de tempero, vem de equilíbrio. O grande problema, Duda, são os excessos. O grande problema são os excessos. Vamos ser equilibrados. Na ceia, ou na Santa Ceia, como nós nos acostumamos a falar Santa Ceia é pecado? Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala da ceia do Senhor. Porém, a ceia, quando se comete excessos, qual eram os excessos? Eu sou crente, irmãos. Eu nasci no Evangelho. Eu tenho mais de 50 anos de crente. Então a gente viu alguns excessos. Que tipo de excesso que eu vi? Irmão, eu vi excessos do tipo do pastor, depois que acabar a ceia, ele pegar o pão, embrulhar num lençolzinho, num lencinho e fazer o quê? O que ele fazia? Enterrava, enterrava aquele pão. O pastor, que é pastor antigo, pastoreando, talvez ele já tenha feito isso aí, né? Pegava aquele pãozinho, porque aquele é o corpo de Cristo, esse aqui é o corpo de Cristo. Então ele dissolvia ou enterrava, porque não podia sobrar, porque era o corpo de Cristo. Isso é transubstanciação. Quando falar do corpo de Cristo, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, se der tempo. Então a gente viu alguns excessos de proibir as pessoas de tomarem, de até entrar no templo no dia de Santa Ceia ou de ceia. O grande problema dos excessos, Lidiane, é a gente pegar a ceia e transformar em algo super sagrado, porque é santo, é importante, pronto, pegamos o exemplo da lei de essa semana, 2 semanas atrás. E ela falou: eu não vou estar no culto de ceia, levem a ceia para mim. Falou para Ruth. Eu falei: beleza, vamos lá. Aí tive uma ideia maluca. Digo maluca porque eu fiz isso em cima da hora. Falei: vamos até lá. Liguei para alguns, fiz lá longe. Aí todo mundo aceitou na hora. Foi assim, uma coisa, foi de Deus mesmo. Não deu para convidar toda a igreja, porque tinha que arrumar carro. E fomos lá. No dia que eu fui lá, eu estava aqui na casa do pastor Roberto. Falei: pastor Roberto se deslocou também para ir lá. E aí o que acontece? Eu falei assim: pastor, eu preciso comprar a ceia, o pão, porque eu vou ministrar a ceia. Aí o pastor Roberto deu uma ideia, falou: Cleiton, levantou a mãozinha dele lá, posso falar, né? Cleiton, o ideal seria ministrar a ceia para todo mundo. Aí eu olhei para ela e falei: não vai dar tempo de comprar. Mas depois eu pensei: caramba, que ideia genial.
Porque a ideia não é levar a ceia, porque às vezes a gente pega a ceia e transforma ela num forte. Estamos levando a ceia para fortificar a Leide, para que ela tenha força. A gente usa isso como um bônus, como um plus, né? Preciso tomar a ceia. Olha, se eu deixar de tomar a ceia esse mês, eu estou em pecado. Eu preciso, porque a ceia vai me fortalecer, a ceia vai me curar. Não, a ideia é a comunhão. Se você ir lá levar a ceia, é pecado levar a ceia? Não, não é pecado, mas o problema, a ideia tem que ser a verdadeira. Qual é? A ideia de levar a ceia e todo mundo tomar a ceia junto com ela, é que nós estamos em comunhão com ela. A ideia é essa. Então, os exageros que nós temos que combater, transformar em algo sagrado. Irmão, a igreja que frequentava a pessoa não podia entrar no culto. As pessoas são afastadas de tomar a Santa Ceia, ou a ceia, porque cometeram pecados. Ora, irmão, pelo amor de Deus, o pecado não deve nos distanciar da ceia, muito pelo contrário, o pecado tem que nos aproximar da ceia, porque a ceia é a morte de Cristo, tem que nos aproximar da crucificação. Você tem que pensar no seu pecado e lembrar: caramba, por que eu fiz isso? Jesus foi lá e morreu na cruz por mim, como é que eu fiz isso? O pecado nosso tem que nos aproximar da ceia, não nos distanciar. Isso é regime interno, RI, regimento interno. Ora, a palavra de Deus diz assim: ora, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Não ouvir, alcança o quê? E por que eu tenho que pedir para a pessoa ficar 3 meses sem tomar Santa Ceia? Eu posso tirar, mas não pode punir? Pode tirar dos cargos. Ó, irmão, esse erro que você cometeu não vai dar para você assumir mais essa função, né? Ou fica 2 meses, é uma coisa. Agora, proibir da pessoa participar da ceia, isso não posso. A palavra de Deus fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Então examine o exame, quem faz é você, não sou eu. É você que faz esse exame na hora. O pecado não nos distancia. Ou você acha que eu deixar uma pessoa 3 meses sem tomar Santa Ceia vai fortalecer ou vai enfraquecer ela? Ora, meu bom, vocês mesmos falaram, vocês mesmos disseram. Foi o que pregamos a semana passada. Olha, irmão, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Quer dizer que o Senhor perdoou. Não, mas aqui a gente não perdoa. Aqui o meu perdão é 3 meses. Penitência. Mas também não podemos banalizar. Santa Ceia para todo mundo. Tá passando na rua, vem cá, pega o irmão. Não, mas eu não sei. Não, toma aí, pega aí. Vocês estão entendendo? Extremos. A gente não pode transformar em algo super sagrado, mas também não podemos banalizar e oferecer, né, à torta e à direita. Existem algumas diretrizes, e uma delas, pelo menos já vou falar sobre isso, é de você saber o que você está fazendo, no mínimo, né? Você tem que saber. Se eu mostrar uma foto do meu pai aqui, acho que a maioria não vai conhecer. Se eu pegasse e mostrasse aqui, você vai dizer: não conheço, não ia sentir nada. Mas para mim aquela foto significa muito, né? Porque é o meu pai. É a mesma coisa a ceia. A ceia você precisa estar sabendo o que está fazendo, que é o que Jesus, o apóstolo Paulo condena. Você precisa saber o que está fazendo. Se você tomar como fosse como a gente comeu ali, aí é que está o erro. Então, vocês entenderam bem? Antes de a gente começar, é preciso deixar bem claro isso. Os extremos é que são o problema. Os extremos que são o problema. A gente temos que tomar cuidado. Nem banalizar e achar que a ceia não vale nada, que vamos lá, é só o culto de Santa Ceia. E nem transformar ela em algo super sagrado. Tudo na igreja é sagrado. O louvor, na hora que cantamos, é sagrado no sentido de é algo apresentado para Deus, tá bom? O púlpito aqui, que as pessoas falam: é sagrado, não pode pisar, só os pastores podem sentar aqui, né? Não sei o que, o altar é sagrado. Tudo aqui é sagrado. Tudo aqui é sagrado. Enquanto nós estamos reunidos, tudo aqui é sagrado. O banco que você está aí é sagrado, o altar que está aqui, tudo, porque tudo a gente está oferecendo para Deus. Para Deus. Então a gente às vezes comete esses exageros. Falando da festa ágape, esse alimento que nós comemos, ele representa a festa ágape, porque a ceia era ministrada nessa festa ágape. O que era essa festa ágape? Ela era feita essas informações que eu vou trazer, eu preciso deixar bem claro aqui. Eu não estudo isso hoje, já estudo há muito tempo, mas você não vai encontrar na Bíblia, tá bom? Você não vai encontrar, isso aí é fruto de estudo. E pode ser que se você se interessar pelo que eu estou falando, pode ser que você encontre alguma coisa diferente. Então talvez tenham algumas divergências, tá bom? Mas
basicamente o que eu sempre estudei, pelo menos a grande maioria dos estudos que eu fiz, era sempre ensinando dessa forma. A festa ágape era feita uma vez por semana, primeiro dia da semana, que era o dia do Senhor. Essa festa ágape, a ideia era uma refeição de comunhão, como nós fizemos aqui, não foi? Um tomando café, outro contando uma piadinha, outro dando uma risada, comia um pãozinho. Então era uma festa para comunhão. Naquela época, a igreja era muito pobre, não era uma igreja rica, porque era uma igreja feita por pessoas, por viúvas, órfãos. Os apóstolos mesmo eram tudo pobre. Tinha algum lá, fora Mateus, que era publicano, mas que largou tudo. O resto era tudo pobre. Eu sei que não bate muito com a visão das igrejas de hoje, né? Esse meu cabeleireiro teve história para pregação aqui. Ele estava falando, e aí ele me contou que ele viu na internet que tem uma igreja que tem área VIP. A igreja com área VIP. Quem tem mais dinheiro, quem é famoso, tem a área VIP na igreja. Onde vende os souvenirs, lava cafezinho da irmã Janete, lá caviar. Eu estou brincando, não sei se é o que é servido, mas tem um lanchinho especial. O irmão, que dá pouco oferta, ele senta lá no banco duro, senta lá no fundo. Mas aqui nós temos uma área VIP. A nossa igreja aqui também tem uma área VIP. Essas cadeiras aqui, ó. Essas cadeiras mais macias. Essa cadeira é minha. Essa é da irmã Janete, essa é do pastor Roberto. Não sente, viu, Janete? Senta aí. Você também não. Henry, fica em pé aí, filho. Essa cadeira, não quero ver você sentar. Essa aqui é minha cadeira. Vou pôr ela tá lá no púlpito lá. Isso, ninguém senta. É meu trono. A igreja era pobre. A igreja era pobre. E por isso se fazia essa refeição. E para muitos era a única refeição que eles tinham, uma refeição decente, lógico, durante a semana. E o que eles estavam fazendo? Iam tudo, pegavam as comidas, abria lá, comia. Aí tinha os escravos, tinha o pessoal que não podia chegar na hora, chegava depois. Aí chegava depois, não tinha comida, não tinha alimento, não tinha nada. Que ceia de comunhão é essa? Como é que eu posso chamar de ceia ágape isso aí? Exatamente. Mas aqui não, o que nós fizemos? Todo mundo comeu da mesma coisa, né? Alguém proibiu você comer alguma coisa aí, Lidiane? Pode falar. Se alguém proibiu, pode falar que nós vamos morrer. Tudo aqui, para todo mundo. Tudo aberto. Todo mundo se alimentou. Essa era a ceia. Para muitos, uma única refeição. Só que eles estavam fazendo o seguinte: bebia, se embriagava. E nessa ceia ágape, existia um determinado momento que eles paravam para pegavam o pão e ministravam. Esse é o corpo, citava as palavras de Jesus. E esse é o suco, né, o vinho lá, o sangue de Cristo, enfim. Da onde veio essa ideia? Da Páscoa. A gente não pode esquecer que a Páscoa, onde virou ceia, era uma refeição também. Até muitos, em determinado momento, Jesus falou: esse aqui é o pão. Até tem muita dúvida se Judas participou. Não, ele estava lá na ceia lá. Você chegou. Ele disse: eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, senão eu vou ter que desviar a mensagem para o outro lado, né? Isso. É dessa parte em diante que vira o que nós conhecemos de ceia nossa aqui, tá bom? Dessa parte. E Judas estava lá ou não, aí depois vocês discutem, briga lá com a história lá. Porque tem muita gente que Judas estava, Judas não estava, mas não vou entrar nesse mérito. Mas a ceia estava lá. E em um determinado momento, irmã Janete, Jesus pegou o pão aqui, ó, esse é o meu corpo. Depois pegou o suco, ouviu, esse é meu sangue que é partido. Então a ideia da festa ágape, de fazer a ceia junto, era dessa ideia da festa da Páscoa. A Páscoa era um jantar, era uma festa que eles comiam. E tinha os pães asmos, que tinham as suas representações. Até aí tudo bem? Beleza? Estamos entendidos? Muito bem. O contexto do livro de Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja complicada, falando bem em separação de sílabas. O apóstolo Paulo teve muito. Na verdade, segundo a história, diz que o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Coríntios, foi só 2, né? Eu não lembro direito o que aconteceu, eu não vou lembrar aqui agora, mas eu não sei se ele perdeu as cartas ou não quiseram. O que fizeram com outras 2, mas essas 2 ficaram registradas aqui. Então nós temos 2 cartas, né? E se eu não me engano, se eu não estiver errado, é as maiores cartas que tem, né? Primeiro por ser 2, né? E eles tiveram muitos problemas, ele teve muito problema com essa igreja. Ele que fundou, ele que em partes também pastoreou,
Isso também às vezes nos leva a entender que às vezes a igreja tem alguns problemas, às vezes a culpa nem sempre é da direção, né? Quem não queria ter um pastor ou um fundador como o apóstolo Paulo, né? E ele teve muitos problemas com aquela igreja. Era uma igreja de muitos dons, era muito abençoada, né? Mas muito problemática. Vamos só dar uma folheada aqui rapidinho nela, vamos lá. Você que estiver aberto ela aí, nos primeiros capítulos aqui, ó, ele tratou sobre imoralidade. Ó, no capítulo 1 aqui, ó, a igreja era dividida. Irmão, não tem coisa pior do que a igreja ser dividida. Aqui, ó, capítulo 1, versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Ou seja, eles tinham partidarismo, né? Eles tinham preferência. Não, hoje eu vou, não gosto. O pastor Cleito fica pregando lá na Semana da Montanha, nem vou na igreja. Ah, é o pastor Roberto que vai pregar? Ah, beleza, hoje eu vou. Ah, é o Henry? Ah, vai ser a Lidiane? Ah, não, hoje eu vou. Eles tinham partidarismo. A igreja era desunida. Só para vocês entenderem o contexto do que ele chegou a escrever sobre a ceia. Se você folhear mais, vamos lá, só rapidinho uma folheadazinha aqui, ó. Tinha imoralidade entre os irmãos. Tinha um homem lá que estava, acho que, dormindo um filho dormindo com a mulher do pai. Litígio entre os irmãos. Qualquer probleminha que tinha na igreja, os irmãos iam lá para a justiça terrena. O apóstolo Paulo falou: ó, irmão, não é legal que aconteça isso. Vamos tentar resolver os problemas entre nós. Imoralidade sexual. Tanto que no capítulo 6 ele fala sobre a prostituição, sobre qual é a palavra da prostituição? Fornicação. No capítulo 7, por isso que ele entra no capítulo 7, ele vai falando sobre casamento, né? Por causa da prostituição, ele falou: ó, por isso, cada homem tem que ter a sua esposa e cada esposa tem que ter o seu marido. Então você vê, eu estou dando o contexto do como é que ele chegou na ceia aqui, tá? E outras coisas que não vou falar, que não dá tempo. Depois você dá uma lidinha com calma. Aonde ele chega, capítulo 11, a partir do versículo 17. A maioria só lê do 23 em diante, mas nós vamos ler do 17 aqui. Como o tempo já passou quase, eu vou já lendo e vou explicando aqui para vocês. Até aí tudo bem, irmãos? Alguma dúvida sobre a festa ágape, sobre o que virou a ceia, o porquê virou a ceia? Estão entendendo, né? Amém. Capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 17. Na minha Bíblia tem um subtítulo dizendo: a ceia do Senhor. Está escrito Santa Ceia aí? Tem alguma Bíblia que está escrito Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor? Tem alguma aí? Se tiver, se manifeste, levante a mão. Não, né? Podia ter até por interpretar, ou por interpretar de forma diferente, mas geralmente não tem. A minha também não tem. Versículo 17. Nisso que vou dizer-vos, não vos louvo. Ou seja, o que é louvar? É elogiar, né? Então o apóstolo Paulo falou: ó, nisso que vocês estão fazendo, não dá para elogiar vocês. Não dá. Isso que vocês estão fazendo não dá. É isso que ele quis dizer. Pois vos reuni não para melhor, senão para pior. Eita, eu fico pensando nesse cenário, né? A gente se reúne e em vez de melhorar, a gente piora. Em vez de pregar o evangelho, a gente desprega o evangelho. A palavra de Deus, irmão, ela fala sobre o amor, lá no livro de João. E ela fala: nisto serão conhecidos como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí a pessoa chega na igreja, o pastor não conversa com outro pastor, o irmão não dá parte do Senhor para outro irmão, porque eu não gosto dele. A irmã do louvor não conversa com a outra irmã do louvor, porque eu... Difícil, né? A gente se reúne para despregar. Não é para pregar, a gente está reunido para despregar. Antes de tudo, ouço que quando vos reunir na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio. Ou seja, ele já tratou, falando de divisão aqui, ele falou: em parte eu creio. Ou seja, eu acredito em parte, né? Ele não quis colocar tudo no mesmo balaio como a gente faz. Ah, toda igreja não presta, todo pastor não presta, né? Até importa que olha que interessante isso aqui, ó, até importa que haja diferença para os que têm aprovação de Deus, se manifeste no vosso meio. Ele estava tendo uma visão até positiva. Ele falou: até é bom que aconteça isso, porque
quando acontece, a gente vai identificar quem é de Deus e quem não é. A gente vai conseguir identificar mais ou menos, tá bom? Isso que ele está querendo dizer aí. Até importa que aconteça isso. Estou correndo um pouquinho aqui, não sei se o Ronaldo está gravando, depois você escuta com mais calma, também se tiver alguma dúvida, é só tirar com a gente. Eu não sou o dono da verdade, tá bom? Qualquer interpretação que você ache diferente, tudo bem, não tem problema, tá bom? Quando vos reunir no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apresenta a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Aí o apóstolo Paulo dá uma patada aqui. Se for, não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo aqui, tá bom? O pastor Pedro falou na igreja dele lá, ele só dá uma patada. Não, o apóstolo Paulo, ele falou assim: não tendes casa onde comer e beber. Vai dar fome, meu filho, vai matar a sua fome em casa. Vocês não estão comendo a ceia aqui do Senhor. Vem, come tudo, deixa outro sem comer, se embriaga, bebe, enche o tampo. O cara todo embriagado vai saber o que é ser do Senhor, vai saber o que é morte de Cristo. Está com fome, vai comer em casa. Essa parte, quando ele fala espere uns pelos outros, a gente fala até no, irmão, espere, pega o carro, espere uns, porque está escrito aqui, não tem nada a ver com a ceia, na verdade. É sobre isso. Ela chegar, deixar o alimento lá, quando todo mundo chegasse, todo mundo ia comer junto, todo mundo ia participar do mesmo alimento. Não tem descasa onde comer e beber? Ou menosprezar a igreja de Deus, envergonhar os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não. Eu vou dar elogio para vocês? Acho que não. Acho que não. Não posso elogiar vocês. A atitude que vocês estão fazendo não é correta. Estamos falando da festa ágape. Aí começa o versículo que a gente sempre lê, né? Porque eu recebi do Senhor. Geralmente a gente lê daqui para frente, né? Então, está vendo? Até aqui ele estava falando da festa ágape. Até aqui ele estava falando do erro que nós estávamos cometendo. Aí ele fala, porque eu recebi do Senhor, que significa o quê? Ele não recebeu isso dos apóstolos, tá? Ele recebeu diretamente de Deus. Não sei se foi num sonho, não sei se foi numa visão, não sei se ele aprendeu de alguém, porque a igreja já estava lá, tá? Mas ele aprendeu de alguém. Ele falou, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e aí a gente percebe que a ceia, ele está falando da ceia, ele está falando do significado da ceia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Não, esse é meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Em memória de quem? Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Memorizando. Pois todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Deixa eu dar uma paradinha aqui. A ceia, a ideia, o louvor, a glória, a honra, a majestade, a autoridade, o único digno é o Senhor. A ceia se trata do Senhor, é em memória dele. E a gente precisa trabalhar o culto da ceia. É o único culto que eu chamo de culto com propósito. Porque a gente vê muito culto, culto da família. Aí você está com problema na família, não, vou no culto da família. Culto dos empresários da prosperidade, aí é só para os empresários, né? Quem é empresário aí? Quem tem negócio próprio aí? A Laís é empresária. A Laís, empresária, a Laís. O Henry também é empresário. Lidiane quer virar empresária. A Leite também está vendendo uns negócios por fora aí, quer virar empresária, né? Quem mais é empresário? Você também, Janeide, é empresária? Não, né? Quer ser? Então vou arrumar o culto dos empresários aqui. Segunda-feira, culto da família. Terça-feira, culto da família só para quem tem problema na família. Culto dos empresários só para quem é empresário. Culto da prosperidade é quem quer ser próspero. Tá bom? Culto de cura e libertação. Aí eu marco um culto de cura e libertação e falo, nesse dia o Espírito Santo vai curar. Ou seja, quem manda na gente quem manda em quem, irmão? É o Espírito Santo que manda ou é nós que manda nele? É o controle.
Não foi você, Ronaldo, que você foi convidado uma vez? Você me falou. Ronaldo falou, foi convidado a hoje, você vai vir na minha igreja aqui e você vai orar para as pessoas receber o batismo com o Espírito Santo. Aí eu, ué, peraí. É assim? É que é só assim, aperta o botão do Espírito Santo. Então, apertou, pô. Ah, irmão. Oh, irmão. A igreja de Corinto sofreu no capítulo 12. Como é que pode, irmão? O único culto com propósito definido é o culto de ceia, esse sim. O propósito do culto de ceia é esse. Eu estou indo para a igreja, hoje o culto é de manhã, beleza. Vou pôr minha roupa lá, pôr um gel no cabelo, passar um perfuminho lá nas axilas, passar a mulherzinha, vai passar, né? Quando a Júlia ficou a manhã inteira, desde as 7 horas da manhã para cuidar desse cabelo lindo, fofinho, né? Olha que coisa fofa, né? Todo tempo preparando, a Ruth cuidando, o Éder ficou com o cabelo até liso, eu não sei como é que ele conseguiu fazer o cabelo liso. Foi pra ceia, né? Você preparou pra ceia, foi? Ela está enganando quem, rapaz? Vocês estão entendendo? Hoje é o culto de... Irmã Eunice, hoje é o culto de ceia. Então é um culto com propósito. Então a gente se prepara para esse culto. Então a gente pensa, olha, hoje eu vou lá porque eu vou lembrar da morte de Cristo. Não que você não possa lembrar os outros dias, mas pelo menos tem que ter um culto específico, Ronaldo. Porque senão o ser humano já tem esquecido até da morte de Cristo. E algumas igrejas fazem uma vez por ano, outras fazem uma vez por semana, outras fazem uma vez por mês. Mas é o único culto com propósito. E esse culto, irmão, a glorificação, a adoração. Eu pedi para as meninas do louvor, até para falar, olha, os cultos que você, eu até dei uma dica para elas, os cultos que vocês, os hinos que vocês escolherem, procure alguns hinos assim que falem da adoração, de glorificação. Os outros cultos também. Num culto de ceia, irmão, que a visão é Cristo. Isso, Márcia, fala aí. Pois não, pode falar. Não, nem Jesus, nem nenhum discípulo, nem Paulo, ele fazia culto de libertação, busca de poder, busca de dons, mas não, ela falava. Capítulo 2 de Atos, está lá, seguiam os apóstolos, os ensinos dos apóstolos, se reuniam para isso, para pregar a palavra. Eles tinham comunhão, eles tinham, capítulo 2, versículo 42, pode ler lá, a 46, eles se reuniam, tinham tudo em comum, eles se reuniam juntos para comer, a ceia, eles comiam nas casas dos irmãos. Isso que nós estamos fazendo não é antibíblico, nós, pastor, gosta de comer, eu gosto mesmo, quem é que não gosta de comer? Nós, todo mundo. Se o pastor gosta de fazer uns jantar, uns cafés, eu gosto mesmo, faz, e puder fazer todo o culto aqui, tá? Mas por quê? Eles faziam isso também, porque os irmãos se confraternizaram. Essa foi a ideia, todo mundo tomou um cafezinho, bateu um papo, a gente chega aqui, por isso que a Ruth faz o hino lá, né, da confraternização, a gente se abraça e vai, porque a gente chega aqui, irmão, hein, fica lá na porta, eu fico aqui, a gente nem se conversa, chega aqui, nem fala com o irmão, depois vai para casa, só vai ver quarta-feira. A ceia, irmão, específico é isso, glorificação, louvor ao Senhor, é tudo para a glória do Senhor, louvado seja Deus, porque a gente lembra da morte, irmão, a graça é de graça, mas não foi barata, Jesus morreu na cruz, aleluia, Deus mandou o seu único filho para morrer por nós, e por isso o culto de ceia, ou santa ceia, seja o que nome que você quiser dar, é um culto onde a gente se alegra, é um culto onde a gente se reúne, é um culto onde há comunhão, é um culto onde a gente se alegra no Senhor, onde a gente se lembra, obrigado Pai, obrigado Senhor. Como é que eu vou proibir alguém de participar da ceia? Como é que eu vou proibir? Não podemos banalizar, mas se você entende, você aceitou Jesus, você foi batizado, às vezes ainda não, mas se você entende isso, pelo menos isso, né? Portanto, isso aqui dá muita confusão, isso aqui eu tinha que pregar 1 hora no meio, mas eu vou. Portanto, qualquer que come o pão e beber o cálice indignamente, aí diz que dá confusão, né? Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está falando fazer uma. É eu que tenho que examinar? Deixa eu ver, Janeide. Não está em condição, não. Você não vai tomar ceia hoje, não. Você veio com o cabelo semana passada, está com outro aqui, você pensa que é festa? Não. Irmão Severino? Não vai tomar a ceia, não. Márcia, Márcia, pelo amor de Deus. Não, você não vai tomar a ceia hoje, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Eu vi uma igreja, ele fala que ele era de uma igreja, ele frequentou uma igreja na África do Sul, que eles faziam a Santa Ceia, ou a ceia, a cada 3 meses. E aí ele falou, não entendi porquê, mas beleza, ele frequentou 1 ano na igreja lá.
Aí ele falou que durante esses 3 meses os presbíteros visitavam a casa dos irmãos para ver se eles estavam em condição de receber a ceia. Ele falou isso aí. Irmão, eu vi gente na minha época ser colocado, ser disciplinado da igreja porque levou uma menina na garupa da bicicleta. Ele foi separado da igreja, foi tirado assim, por um período, acho que 2 meses, se eu não me engano, porque ele levou uma menina, não sei se era namorada, não lembro, porque ele levou ela na garupa da bicicleta. E isso não podia, sei lá por quê. Eu posso chegar, Ruth, você louvou, você vai ficar sem dirigir, eu vou um mês, você fez isso, fez aquilo, mas proibir, irmão, tomar a Santa Ceia ou a ceia. Aí o indignamente, a gente tem que analisar o contexto. Aí depois, deixa eu só ler um texto aqui que vocês vão ver que faz parte. Ele fala assim: examine, pois, o homem a si mesmo, assim como desse pão e bebe esse cálice. Porque, pois o que come e bebe o cálice indignamente, aí tudo bem. Come e bebe o cálice indignamente, bebe para a sua própria condenação. Não o que? Discernindo o corpo do Senhor. Peraí, irmão. O problema é discernimento. O que acontecia lá? Eles não estavam discernindo. Eles não estavam entendendo que a ceia, como eles vinham lá, fazia aquela festa, todo mundo comia, aquela confusão, eles não estavam tendo comunhão nenhuma. Então quando o Senhor, essa palavra indigno, ou indigno, né? Eu procurei em todas as traduções, no hebraico, no latim, no grego, só para ter uma ideia, e até no português, e todas elas têm o mesmo significado, é merecedor. Irmão, por natureza, nós não somos merecedores de nada, por natureza. Nascemos no pecado. Até aí vocês comungam comigo? Amém? Nascemos no pecado, mas ninguém é digno de nada. Para começar. Mas nós nos tornamos dignos pela morte de Cristo. Então hoje lá, Deus não olha para você. Ele olha para Jesus, ele olha para você através de Jesus. Jesus é que ele que morreu. E teoricamente a gente se tornou digno por causa disso, por causa da morte de Cristo. Não foi porque você escolheu, porque você é bom, porque você é filho do pastor, porque você canta bonito na igreja, toca bonito, não, porque você prega bonito. Não é isso. Você recebeu isso através da morte de Cristo. O indigno, quando fala de discernir o corpo, é que eles não estavam discernindo. Eles iam lá, comiam, se matavam, se embriagavam, ficava tudo bêbado lá e não compartilhavam com os outros. Então aquele culto de comunhão não tinha nada, não tinha comunhão nenhuma. E aí do indigno é isso. Você tem que ver o contexto. Porque olha, irmão, muito fala que é um pecado. Irmãos, a própria palavra, se você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Examine, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que determino isso. Não sou eu. O indignamente é você culpar do corpo, porque se você vem, come só como um pão, aí você está. Aqui o negócio é sério. Você será culpado, você está sendo culpado da morte de Cristo. É como se você tivesse jogado uma pedra lá também no dia lá. Está sendo culpado. Por causa disso há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Os que dormem aqui é que morrem, viu? Cuidado, hein? Deus às vezes permite que a pessoa morra, às vezes até salva. Mas fala, você não dá certo lá na terra não. Deixa eu preparar não digo que Deus vai matar ninguém, mas Ele permite, né? Ele fala, você tudo bem, vai até para o céu, mas do jeito que você está vivendo aí, é melhor você te recolher logo, porque senão vai ser melhor. Tem muitos que dormem aqui, não é dormir, não, os irmãos estão dormindo na igreja, né? Eu vejo quando eu prego aqui, vejo um monte de gente dormindo, né? Dá uma desfilada lá, os irmãos que dormem na igreja. Não, é morrer, irmão. Cuidado. A gente não pode banalizar o evangelho, já que o evangelho também pode tudo. É esses extremos que a gente tem que tomar cuidado. Não cochila não. Tá cochilando aí, Laís? Tá não, né? Tá bom. Esse pastor é uma bênção, né? Por causa disso, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Se, porém, nós julgados, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Então, esperar que na ceia ágape. Então vamos comer todo mundo junto, né? A ceia também, é legal comer todo mundo junto. Não tem nada a ver, né? Não é que não pode, mas não tem nada a ver isso aqui com esperar a ceia, tá? E depois ele fala, se contudo algum tiver fome, come em casa, porque não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruí
quando eu vou instruir vocês quando eu estiver convosco. Essa aqui era uma carta que ele estava mandando para eles. Os irmãos entenderam bem a visão? Eu quero que os irmãos entendam bem a visão. Bom, sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem esse foco, o Senhor. Então o hino tem que ser para o Senhor. Não que os outros cultos não tenham, né? Entenda bem. Mas pelo menos a gente tem que ter esse cuidado. É o culto com propósito. Esse sim, é um culto com propósito. Você vem com propósito de lembrar da morte de Cristo, lembrar o que Ele fez por você. E esse é o propósito que tem nesse culto aqui. Quanto aos pecados que cometemos, o que fazemos durante a semana, esses exageros, ou o exagero, ou também a banalização. Não é isso. Temos que tomar muito cuidado para não fazermos isso. Também banalizar. Não, toma santa. Pecadinho só. Aí comete meu pecado. Pecadinho, continua tomando a ceia. Não é banalizar, mas também não é transformar em algo super sagrado e fazer com que as pessoas começar a discriminar e falar: não, você não pode. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu não posso fazer isso. O pecado, na verdade, tem que nos aproximar da ceia e não nos afastar. Ela tem que nos aproximar. A gente peca. A palavra de Deus lá no livro de Tiago, falando sobre pecado aqui. A palavra de Deus no livro de Tiago, ela fala assim: lamentai e chorai com essas misérias. Quando a gente peca, não vou nem lá em Tiago, mas está escrito assim: lamentai e chorai com essas misérias. Quando a gente peca, é motivo de choro. Sabe? Quando a gente peca, a gente deveria se sentir indigno mesmo, sabe? A gente deveria se sentir mal. O que acontece talvez com os nossos pecados é que a gente acostumou tanto fazer eles que a gente já, né? Sabe o cara que dirige o carro? Quando tem alguém que é novo de habilitação aqui? Novo? Você é nova? É. Mas não dirige há 10 anos e diz que é nova aqui. Não vem me enganar não, viu? Tem gente que dirige há 20 anos e tira habilitação. Não, eu sou novo, tirei habilitação no passado. Então uma pessoa nova de habilitação, o que ela faz? Ela fica prestando atenção ali na marcha, né? Passei a primeira, né? O motor passa a ser... Tira até a visão da estrada para ficar olhando ali, porque você fica tão preocupado ali, passei na primeira, passei a segunda. Só que o motorista velho, ele já nem sabe que marcha tá, né? Tá lá dirigindo na loucura lá, porque ele faz tudo automático. Né? O pecado às vezes é assim, irmão. A gente tá tão acostumado que já vai no modo automático, né? Vai pecando, pede perdão, aí peca, não, é só pedir perdão, aí peca. Irmão, eu não tenho condição de avaliar isso, mas Deus tem, né? Deus tem os atributos de Deus e um deles é a onisciência. Ele tem, e por isso que o apóstolo fala: tem muitos que dormem, porque Deus chega e fala: filho, você é gente boa, tudo, mas na terra não dá para você ficar mais não. Vou ter que dar um jeitinho lá, né? Vou acelerar o processo. Você ia morrer com 100 anos, eu vou fazer você morrer com, né? Eu vou fazer não é que ele vai te matar, mas ele vai acelerar o processo. Ou seja, não podemos lamentar. E quando a gente peca, irmão, a gente devia chorar. Devia pedir: meu Deus, tem misericórdia, Senhor, não devia ter falado, não devia ter feito aquilo. Senhor, tem misericórdia. Hoje é ceia e eu fiz aquilo com meu irmão, não devia ter feito, Senhor. Aí você lembra, o Senhor morreu na cruz por mim. Nossa, o Senhor foi lá crucificado e eu ainda fiz isso. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia. Esse deveria ser o sentimento. A gente pecou, mas não pode ser uma coisa automática. Pecou, pede perdão. Perdoa, pede perdão. Vamos participar da ceia. Vocês entenderam? Entenderam bem? Então hoje sim nós vamos participar da ceia com entendimento. Não que os outros já... Eu tenho certeza que a maioria já sabia disso. O Henry mesmo já veio e me cobrou: pastor, o senhor está doido, pastor. Ele conhece, ele sabe disso. A gente sabe, a maioria sabe. Talvez não tenha muito entendimento, mas sabe o que a gente precisa pôr em prática na nossa vida. Eu fiz tudo isso aí, irmão, para representar isso. E outras vezes nós vamos fazer isso aí. Eu gosto de fazer uns cultos de manhã aqui de vez em quando. Daqui a uns 3, 4 meses a gente faz de novo, os irmãos lembram. E assim aí, o nome do Senhor precisa ser glorificado, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? A equipe do já pode se posicionar então no grupo lá, tá bom? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor a todos, tá bom? Pastor Roberto. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, quanto mais a gente cresce na graça e no conhecimento, mais a gente é abençoado.
é o que eu vejo aqui nos irmãos. Principalmente agora esse testemunho que o Henry nos trouxe aqui agora, né? Graças a Deus. Quanto mais, tanto a Adriana como Henry se colocou em entender o conhecimento e a graça de Deus, pôs em prática e está sendo abençoado poderosamente e vai ser muito mais abençoado. É só continuar na graça e no conhecimento de Deus. Amém, igreja? Que nós possamos tomar essa fé, sempre batalhar por essa fé, nunca negar essa fé. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Irmãos, eu estava meditando sobre a pregação, o ensino que o Senhor nos deu através do pastor da igreja sobre a ceia do Senhor ou a Santa Ceia. Importante é a gente entender esse memorial, né? Esse memorial. E a gente teve aqui um ensino tremendo. E às vezes a gente até promete para nós mesmos de tomar essa posição desse memorial. Mas amanhã a gente continuar na mesma vidinha, irmão. Aí comeu e bebeu para a sua própria condenação. E qual é a condenação? É ficar fraco na fé, viu? Fraco, doente, até morrer, para que a gente não seja condenado com o mundo. Deus faz tudo isso aí. Que Deus nos ajude, irmão, que a gente continue depois dessa ceia, depois dessa explicação, melhorar mais e mais na nossa vida a graça e o conhecimento de Deus, a partir da nossa casa, a partir da nossa família. Amém, igreja? Vamos fazer isso, ter cada dia mais um despertamento, principalmente nesses últimos dias tão enganosos que a gente está vivendo. É engano, é informação para tudo quanto é lado, mas a informação que nós devemos assumir é os mandamentos da palavra de Deus. É a palavra de Deus, é entendimento, conhecimento e prática. E assim nós vamos ser mais do que vencedor. Amém? Eu vou orar ao Senhor, orar pelo irmão Henry e também pela irmã Adriana, e pelo fruto que está formando no seu ventre. Vem até aqui, por favor. Já está aqui? Pai, nós estamos aqui, a tua igreja, para orar a ti, meu Deus. Orar a ti em favor desse casal. Que o Senhor tenha abençoado mais e mais com conhecimento, entendimento da tua palavra. E nós estamos vendo o fruto nessas vidas, nas bênçãos que eles tenham se recebido pela tua graça e pela tua misericórdia. Meu Deus, eu estou com minhas mãos estendidas sobre eles, para que o Senhor continue abençoando essas vidas, para que o Senhor ajude mais e mais pelo poder do teu Espírito, meu Deus, que eles possam mais e mais entender, conhecer e pôr em prática a tua palavra. Meu Deus, te agradeço pelo fruto que está no ventre da irmã Adriana. Meu Deus, abençoe essa gestação, ajude, dê a tua graça pela tua misericórdia em toda essa gestação e um futuro parto de uma criança abençoada em nome de Jesus.
Eu já abençoo esse fruto no seu ventre, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Que todos digam amém. E as palmas louvem a Deus. Bem, vamos agora agradecer a Deus. Vamos orar. Agora nós vamos se unir em oração. Não vai ficar conversando não, por favor, irmão. Vamos se unir em oração. Porque é quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É na unidade. Nem a gente está orando aqui, os irmãos conversando. Não, absolutamente. Eu sei que aqui não faz isso. Mas vamos continuar na posição de unidade. Senhor meu Deus, Deus poderoso, cheio de graça e de misericórdia. Meu Deus, agora nós estamos unidos em oração, em agradecimento. Esse culto maravilhoso que nós tivemos nesta manhã, pela comunidade, pela comunhão, no partir do pão, no entendimento da Santa Ceia, por tudo, meu Deus, pelos cânticos dos hinos que entoamos a Ti, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, nós te agradecemos. Agora, Senhor, eu te peço para que o Senhor continue com as suas bênçãos, com tuas mãos estendidas sobre o teu povo, meu Deus, dando vitória, dando graça, para que eles possam crescer mais e mais no conhecimento e na prática da tua palavra. Senhor, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, desde agora e para todos sempre. Que todos digam, e as palmas louvem a Deus. Cumprimente uns aos outros na paz do Senhor. Somos uma família só. Aleluia. Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Está terminado. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a cada um. Vá em paz para sua casa. Tenha um ótimo domingo. Um ótimo finalzinho de semana. Deus abençoe sua vida. Aproveite a tarde aí para passear, para descansar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vá em paz para sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Acabamos de participar do culto maravilhoso da ceia do Senhor na nossa igreja Boas Novas do Reino de Deus, situado na cidade de Mogi das Cruzes, em Jundiapeba. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus de Nazaré.